No livro Eles Encontraram o Segredo, na página 103, Dwight Moody disse o seguinte: 19 em cada 20 cristãos professos são impotentes. 19 em cada 20, isso é 5%. Isso significa que 95% dos cristãos na sua igreja, na minha igreja, nas 45 mil denominações cristãs, são impotentes. Deus está falando com a sua igreja e diz: maldito seja o homem que confia no homem. No presidente dos Estados Unidos, no presidente da sua conferência geral, maldito seja o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. A sua igreja não vai fazer isso. O governo não vai fazer isso. E cujo coração se afasta do Senhor. Você me deixa entrar? Essa é a solução. Não aperte a mão deles. Quando você faz isso, o Senhor se envergonha de você. Infelizmente, nunca aprendemos. Por quê? Bem, essa é a definição de insanidade, não é? Fazer a mesma coisa repetidamente e obter o mesmo resultado. Eles continuam nos puxando como areia movediça e nós continuamos a persegui-los, e enquanto isso, Deus está com a mão estendida, querendo nos tirar da areia movediça da vida e nos dar a verdadeira vida nele e por meio dele. Ele vive para nos fortalecer no presente, e poucos são os que a encontram, a possuem e a vivem. Por que Cristo diz que apenas alguns cristãos a encontram? Porque a igreja cristã é assim, aquilo que todos que frequentam a igreja encontraram. Você está perseguindo os aspectos externos não realizados? O terceiro mito que eu perseguia eram as posições. Que se eu tivesse uma posição mais alta do que a que eu ocupava, isso me realizaria, me gratificaria. E então, quando eu pensasse que conseguiria a próxima promoção, aí sim eu ficaria feliz. Ou se eu pudesse me tornar o principal presbítero da minha esposa, a principal diaconisa da nossa igreja, aí sim nós ficaríamos satisfeitos. Ou se eu pudesse ter meu próprio negócio, dos quais já tive 3, aí sim eu ficaria satisfeito. Então sempre tem outro. Que honra é poder compartilhar com vocês o que foi perdido no Éden, o que Deus tem chamado você e eu, desde Adão e Eva, em um ambiente perfeito. Afastei-me do santuário interior de estar com Deus, então tiro meus pensamentos de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que Deus diz: isso é desde que Adão e Eva o perderam no jardim do Éden. Deus está dizendo a você e a mim hoje: eis que estou à sua porta e estou batendo à sua porta hoje, a cada momento do dia. Se você ouvir minha voz e abrir essa porta, essa é uma escolha que você e eu temos que fazer a cada dia. E ao longo do nosso dia, se você abrir a porta, eu entrarei em você. Deus diz: eu entrarei no seu coração, na sua mente, na sua alma, nas suas escolhas, e eu o capacitarei. Eu entrarei em você e comungarei com você. Deus é um Deus que se comunica, e você comigo. Então Deus está batendo a porta da sua igreja complacente. Somos você e eu. Essas são as 45 mil denominações em todo o mundo. Deus está batendo a porta da igreja complacente hoje, seu povo estagnado. Deus está chamando você e eu. Estamos ouvindo? A qualquer momento podemos abrir essa porta e desfrutar de uma comunhão íntima com Deus. Muitos de nós somos como os 2 discípulos a caminho de Emaús. Após a crucificação, os 2 discípulos estavam desanimados e, caminhando a caminho de Emaús, Jesus estava bem ao lado deles e eles nem sequer reconheceram seu Senhor e Salvador. E ele estava com eles em sua jornada, querendo confortá-los, instruindo-os, elevando-os, e eles nunca o reconheceram.
Jesus estava ao lado deles e eles não sabiam. Como pode ser isso? É você? Sou eu hoje? Existe uma equação equilibrada para deixá-lo entrar e ela se encontra em Efésios 2, versículo 8. Provavelmente terei uma visão um pouco diferente do que você talvez tenha entendido no passado, mas vamos dar uma olhada na equação para que reconheçamos a presença dele conosco. Não somos como aqueles discípulos no caminho. Eles podem nos dizer: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Ao lado de Deus nessa equação e ao lado do homem, o seu ou o meu. Deus sempre toma a iniciativa. Deus está sempre presente. É por isso que a Bíblia diz que Deus é o autor e consumador da nossa fé. Ele toma a iniciativa e continua a tomar a iniciativa até entrarmos no reino dos céus. Portanto, a parte de Deus é nos iniciar naquilo que precisamos no momento. Você e eu devemos cooperar pela fé. E essa é a equação. Não é complicado. Qual ladrão na cruz somos nós? Lembre-se de que, quando Cristo estava morrendo, ele estava iniciando os dois ladrões na cruz. Ele queria levá-los consigo para o reino. Então Deus iniciou um ladrão e o outro. Apenas um ladrão respondeu. Qual ladrão somos nós? Vamos abrir a porta da iniciação de Deus? Ou somos uma amálgama desses dois ladrões? É isso que eu acredito que somos. A verdadeira fé sempre se apropria da graça. Você está se apropriando da graça de Jesus Cristo em sua vida diária? Porque Ele está sempre batendo, não no começo do dia, nem no fim do dia, mas durante todo o dia. Ele está lá batendo. Vamos deixá-lo entrar e comungar com Ele, para que Ele possa nos dar as instruções e o poder necessários para o que quer que você e eu estejamos enfrentando. É assim que o deixamos entrar diariamente, momento a momento. Então, do lado de Deus na equação, ele cumpre sua parte 100%, 110%. Se houver 110%, ele está sempre lá. Ele nunca falha conosco. Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. Do nosso lado da equação, não cumprimos essa parte, não é? Não sei onde você está. Talvez você esteja com 25% de realização, 50% ou 100%. Onde você está nisso? Se pegássemos a nota média de todos os cristãos do mundo, qual você acha que seria? Eu nem acho que daria 50%. Realmente não acho. E nos perguntamos por que Deus não voltou para reivindicar os seus. Deus sabe que os substituímos com os 7 mitos. E eu quero apresentar a vocês 7 mitos. E eu quero mostrar a vocês uma imagem do que Jim Homberger era no começo, porque eu derrubei todos os 7 mitos que vou compartilhar com vocês. E eu quero compartilhar com vocês uma imagem de quando Deus estava batendo a porta. E eu não estava ouvindo, eu não os deixava entrar, eu era um festeiro, eu estava correndo atrás do mundo. Então, deixe-me mostrar os 7 mitos. Esta é uma foto minha e da Sally quando estávamos correndo atrás desses mitos. E eu só compartilho isso com você para que você entenda para onde Deus está me levando. Então, o mito número 1, a felicidade focada em posses. Eu só pensei que se eu pudesse ter todos esses brinquedos, eu seria feliz. Então, vou levá-lo de volta. Não vou levá-lo a todos os bens que eu já corri atrás, mas vou levá-lo de volta ao primeiro bem que eu quis. Eu sabia que se tivesse uma bicicleta novinha em folha, e peço desculpas pela foto em preto e branco, mas na minha época não existiam filmes coloridos. Só existia preto e branco. Então, o primeiro mito que eu persegui aos 12 anos foi uma bicicleta Schwinn vermelha e cromada. Ela tinha farol, buzina e porta-bicicletas dianteiro e traseiro. E eu acredito que ela me faria o garoto mais feliz do bairro. Quer saber por quê? Porque tinha 3 marchas. Honestamente, as bicicletas com as quais eu cresci tinham apenas uma marcha, mas esta bicicleta, a Schwinn, saiu com 3 marchas. Dá para acreditar? Eu era o garoto mais orgulhoso do bairro, mas a novidade passou como sempre. E agora eu tinha 19 anos, certo?
E agora, em vez de uma bicicleta Schwinn vermelha, era um Pontiac conversível vermelho. E era rápido, era elegante. Tinha um rádio AM/FM, rádio estéreo, aliás. E tinha bancos de couro e a garota mais bonita da escola, com quem ainda sou casado hoje, eu sabia que tinha chegado lá, ou assim eu pensava. Então, aos 23 anos, era uma casa novinha em folha. E essa casa nova tinha 120 metros quadrados e um banheiro e meio. E esse lavabo ficava ao lado do quarto principal. Estávamos construindo o mundo. Sally e eu éramos as crianças mais orgulhosas que existiam. Mas passou a impressão, não era o suficiente. E então, aos 27 anos, era uma grande casa de madeira de cedro no campo, em um terreno de 16 hectares arborizado, como um parque, com um lindo campo. Tinha um lago para nadar. Ficava no final de uma estrada particular isolada. Lindos jardins e pomares, veados se alimentando no campo, lareira imponente, tetos altos, sala de estar rebaixada, móveis e cortinas elaborados. Sabem, amigos, nunca acaba, porque nunca te satisfaz. Salmos capítulo 37, versículo 16 diz: o pouco que um justo tem é melhor do que as riquezas de muitos ímpios. E eu estava acumulando riquezas, mas eu não era um homem justo. Eu não tinha uma vida justa. Na verdade, eu conhecia pouco sobre uma vida justa. Mas Deus ainda estava sussurrando para mim enquanto buscávamos essas riquezas. E Ele estava dizendo: Jim, estou aqui para você agora mesmo. Sou a sua resposta. Você abrirá a porta do seu coração e me deixará entrar? Então, o que Deus está lhe dizendo? Você está perseguindo esse mito? Porque muitos cristãos estão. Não estou falando do mundo agora, estou falando dos cristãos. O segundo mito era que pessoas populares me fariam feliz. Que se eu dependesse da popularidade das pessoas, eu teria chegado lá. E durante anos, lutei pelo reconhecimento do meu grupo de colegas. E depois, lutei pelo reconhecimento da minha família. Depois, aqueles que estavam na minha área de atuação. E depois, a minha igreja. E depois, a validação de outros ministérios nos quais eu estava envolvido. Deus está me mostrando quão vazio tudo isso é, e é quando você luta por popularidade e pelas pessoas em sua vida, é vazio. Meu desejo de pertencer, de me encaixar, de ser admirado, teve que ser abandonado continuamente. E é assim até hoje. Lembre-se de que Adão e Eva compraram a bolacha do diabo, que algo além da unidade com Deus os satisfaria. E lá estavam eles, Adão e Eva, em um ambiente perfeito. Eles tinham saúde perfeita. Eles tinham uma ocupação perfeita, eles eram perfeitamente adequados um para o outro, em um estado perfeito. Eles acreditaram na primeira mentira. Eles acreditaram no primeiro mito de que a felicidade, a alegria e a realização vêm de algo ainda não realizado em sua vida. Então, eu persegui os externos não realizados. Você está perseguindo os externos não realizados? O terceiro mito que eu perseguia eram as posições, que se eu tivesse uma posição mais alta do que a que eu estava, isso me realizaria, me gratificaria. E então, quando eu pensasse que conseguiria a próxima promoção, aí sim eu ficaria feliz. Ou se eu pudesse me tornar o principal presbítero da minha esposa, a principal diaconisa da nossa igreja, aí sim nós estaríamos satisfeitos. Ou se eu pudesse ter meu próprio negócio, dos quais já tive 3, aí sim eu ficaria satisfeito. Sempre há outro então. É uma miragem, algo que sempre te escapa. É uma ilusão, é um mito. Lemos em Jeremias capítulo 45, versículo 5. Buscas grandes coisas para ti mesmo? Não as busques. Jesus diz: eu sou a tua identidade, não esses mitos. Colossenses 2,10 diz: tu és perfeito em mim. Encontrar essa completude é uma jornada e tanto. Tem sido uma jornada e tanto para Sally e eu, passando por todos esses mitos e descobrindo que, quando chegamos a esse mito, ele estava vazio. Era como um vapor.
ele desaparece e então você busca por outra coisa. Então, encontrar essa plenitude em Jesus Cristo é uma jornada em que todos nós estamos. Onde você está nessa jornada de volta à unidade com Deus? Em que porcentagem dessa jornada você está? Talvez você comece essa jornada e seja uma estrada estreita, você sabe, e ela fique íngreme. Talvez você esteja a 25 quilômetros do caminho nessa jornada, ou a 50 quilômetros do seu caminho, ou a 75 quilômetros do seu caminho. Você esteja ficando parado ou esteja pegando uma saída. Meu quarto mito era que os lugares me satisfariam depois de morar na cidade e ter 2 casas novas. Eu simplesmente sabia que se eu pudesse me mudar para as montanhas rochosas de Montana, lá no alto, na natureza selvagem, admirando aqueles picos lindos e convivendo com toda aquela vida selvagem deslumbrante, com o ar e a água mais puros da terra, então aquele lugar, aquele destino me satisfaria. Seja lá o que for que seu coração esteja chamando para viver, isso não será a sua realização. Se eu pudesse viajar, pensei, para todos os 50 estados, me sentiria realizado. E Sally e eu já viajamos. Já estivemos em todos os nossos 50 estados. Ou se eu pudesse viajar para diferentes países do mundo e ver toda a beleza e todas as diferentes culturas, então eu ficaria satisfeito. Não aconteceu. Já passamos por isso. E não me satisfez. Lembro-me de que Lúcifer o perdeu no céu, que Adão e Eva o perderam no paraíso. Porque veja bem, quando a harmonia com Deus se perde, nada mais pode satisfazer. Foi isso que Adão e Eva perderam no Jardim do Éden, a harmonia com Deus. E é a isso que Deus está tentando nos trazer de volta. E Ele está dizendo a você e a mim, deixem-me entrar, por favor. Estou batendo a sua porta. Não há maçaneta do lado de fora, só do lado de dentro. Você precisa abri-la. Deus jamais forçará a entrada. Ele deixará você perseguir esses mitos para que veja como eles são vazios. Mas Deus está dizendo, quero harmonia com você novamente. Você me deixa entrar, mas você e eu acreditamos que o desejo futuro é nossa principal busca. Que se eu puder ter o próximo mito, nenhum desejo futuro se tornou nossa principal busca, e acreditamos que se eu puder apenas entrar no próximo mito, ou entrar mais profundamente no mito em que estou, então ficarei satisfeito se essa for uma vida atingida por Cristo e Deus. Sim,